A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus, o Senhor Jesus preparar de nós estarmos juntos aqui, irmãos, com essa incumbência, que não é só nossa aqui, é sua também. Porque o Senhor falou assim que é pra gente ir pregar o evangelho a toda criatura. E ele fala assim também lá em Coríntios, né? Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Foi-me imposta essa obrigação, né? O apóstolo Paulo falou. E essa mesma palavra é para você e para mim. E a gente vem aqui até os irmãos, até você que hoje, se Deus permitir, pela primeira vez vai estar acessando aí o canal, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Nós estamos gravando o livro de Isaías, hoje é o capítulo 15, você pode estar achando aí desde o primeiro capítulo, e outros livros, né? Os profetas menores, os, aleluia, poéticos, glória a Deus, aleluia, e os históricos, estão todos esses vários livros aí gravados aí, isso é tudo para a glória de Deus. E nós estamos agora, né, nos profetas maiores, né? Aleluia! E vamos aqui hoje falar dessa profecia que Deus usa esse homem de Deus, né? Chamado Isaías, né? Que é o Senhor é salvação, é o significado do nome dele, né? O Senhor é salvação para a tua vida hoje. Se você crê, aceite Jesus como Salvador. Você que está afastado do Senhor, reconcilie hoje que Deus apaga todas as suas iniquidades e fala, delas não me lembro mais. E o seu nome escrito no livro da vida. Oh, maravilha! Capítulo 15, versículo 1 fala assim: profecia contra Moabe. Você sabe, nós sabemos que a história dos moabitas, ela se inicia lá com aquelas filhas de Jó, né? Perdão, com as filhas de Ló, irmãos. Falamos aqui sobre o livro poético, Jó ficou na mente. As filhas de Ló, né? Quando eles fogem lá de Sodoma e Gomorra, elas, a Bíblia fala que enche ele de vinho, né? Embriagam ele, e aí ele vai ter relação com as filhas, e aí vem a linhagem, né? Ali dos moabitas ali. Aí isso está escrito na palavra de Deus, né? Pra gente se situar. Certamente, numa noite foi destruída o Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita, né? Deus, aqui falando no versículo 1 do capítulo 15, que vai repreender, vai castigar, vamos dizer assim, essa palavra, né? O povo de Moabe, né? Porque já não era só aqui, nesse tempo aqui, mas já vinha em tempos atrás, Moabe vindo sendo um inimigo. Moabe vinha sendo mal, Moabe vinha sendo ali um inimigo contra o povo de Deus ali, irmãos. E muitas maldades foram acontecidas ali. E Deus usa aqui Isaías para vir uma punição sobre eles. Irmãos, e quando Deus fala, irmãos, diferente do tempo nosso hoje, irmão, que tem um povo aí que se acha profeta, que fala que é profeta, que diz que é profeta, fala tanta coisa, irmãos, mas segundo a palavra de Deus, se você acompanhar, você ficar ali próximo da pessoa e acompanhar aquilo que foi dito por ela, irmãos, e não se cumprir, a Bíblia fala que a pessoa não é profeta. No Velho Testamento, a profecia, quando não se cumpria, o tal do profeta era morto, irmãos. Hoje não, quem vai julgar é Deus, né? Então você conhece a árvore, diz Jesus, pelo fruto, né? Esse povo que só fala, irmãos, a gente tem que ficar esperto com eles, irmãos. Agora, tem homens, pessoas de Deus que têm o ministério de profeta, igual fala lá em Efésios 4:11, tem. Esses sim, esses são bênção de Deus para a igreja, para a edificação do corpo. Maravilhoso, né? Versículo 2, vai subindo a Bagite e a Dibon, aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medebá, clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba rapada. Vamos continuar lendo aqui, irmãos, ó. Versículo 3, cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças. Todos andam gritando e choram abundantemente. Por quê, irmãos? Porque o castigo, a disciplina, a correção de Deus, o juízo ia acontecer contra Moabe. Irmão, e quando a palavra do Senhor se cumpre, o juízo se cumpre, a correção se cumpre, irmão, há choro. Irmão, desespero no povo. Porque a palavra de Deus fala, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Pessoas ameaçam, pessoas falam, pessoas dizem. Eu creio porque o Espírito Santo está me dizendo aqui, pessoas
vem até a sua vida contra a nossa, aqui minha, da esposa, ou contra a sua vida aí, sua esposa, ou seu esposo, ou a sua irmãos aí da congregação, onde você está aí, dizem, ameaçam e falam tanta coisa, que aquilo na hora abate nos irmãos. Mas esquecem que o Deus que nós servimos, que o Deus que nós confiamos, Ele é fiel. Ele é poderoso para justificar-nos, para pleitear nossa causa. E Deus, quando Ele pleiteia a nossa causa, irmãos, Ele faz justiça. Aí as pessoas vão falar, olha, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é na vida deles. Porque isso aconteceu comigo, irmão. Difícil, mas confie no Senhor, irmão. O juízo aqui contra Moab, irmãos, ia acontecer. Já estava sendo predito por Isaías, irmãos. E o povo ia chorar abundantemente, irmão. É sério, irmão. Algo é sério. Quando Deus, irmãos, aplaca a sua justiça, a Bíblia chega a falar para nós em Gálatas 5:10, aquele que vos inquieta sofrerá condenação. Irmão, aqui não está dizendo se é o esposo, se é a esposa, se é a mãe, se é o pai, se é o filho, se é a filha, se é a irmã, se é o sobrinho, quem quer que for, irmão. Deus vendo, que Ele vê tudo, Deus sabendo que você, que nós não estamos fazendo nada, criando problema, mas sim com sinceridade no nosso coração, para fazer a sua obra, pregar a sua palavra, da maneira melhor que nós podemos apresentar para Ele como oferta, e vem alguém, vem um povo, vem uma autoridade, seja quem quer que for, aqui Moab, não estamos fugindo do assunto, para querer nos parar, para querer fazer algo contra a nossa vida, irmão, o Senhor, Ele entra na causa, irmão. Deus, Ele quer que o homem se perca? Não. Dá chance? Dá. Mas Ele aplaca, Ele entra com providência e Ele faz justiça, irmão. E para ver se a pessoa se converte quando Ele faz justiça. Ver se a pessoa acorda para a vida, irmão, como diz o linguajar popular. E ela se volta para o Senhor, se arrepende dos seus pecados. E aí sim, é o que Deus quer. E que tem que ser o desejo do nosso coração. A salvação das almas, das vidas. Mas fulano é ruim, fulano o coração dele é duro. Coloca ele na mão do Senhor, irmão. Deixe Deus tratar com ele. Deixe Deus trabalhar com ele. Não vá você discutir, não vai você abrir sua boca, não vai você querer fazer algo, não deixe aquilo descer pro seu coração, que aquilo vai te fazer mal. Espiritualmente, que é o primeiro, que a Bíblia diz que Deus não aceita raiz de amargura, e porque isso, segundo Hebreus 9:14, levam à morte, a morte espiritual, longe do Senhor. O nosso coração tem que ser limpo. Jesus fala assim, que os limpos de coração verão a Deus. Irmão, é uma luta diária, irmão. É uma luta constante. É uma luta primeiro interna, nós, e depois contra aquele que vem, irmãos. Hoje sendo usado pelo inimigo. Então, Deus é justo, irmãos. É reto, é maravilhoso. Aqui o texto fala do juízo contra Moab. O juízo contra aqueles que nos perseguem, irmãos. Aqueles que colocam-se no nosso caminho para querer impedir o crescimento da obra do Senhor. Deus está vendo. Versículo 4, até o 9, a gente vai encerrar o capítulo 15 hoje para a glória de Deus. Assim Esbom contra Eleale andam gritando, até já se ouve a sua voz. Por isso os amados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Aos seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Horonaim levantaram um lastimoso pranto. Então, irmãos, o juízo de Deus, a cobrança, porque vem, irmão. A Bíblia fala para nós, irmãos, e a Bíblia não é um livro, irmãos, de carochinha, como alguns falam. Dizem. A Bíblia é o próprio Deus falando, irmãos. E Deus, irmãos, Ele é verdade. Deus, Ele é justiça. Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Agora, o diabo, irmãos, que é opositor a Deus, e a nós que somos do Senhor, ele é mentiroso, irmãos. Ele mente, ele conta mentira, ele fala engano, para querer dizer que Deus não é verdadeiro. Irmão, não dê ouvido para o diabo. Dê ouvido para a palavra. A palavra falou, vai se cumprir, irmão.
Fala assim, tem uns que às vezes, quando eu falo uns, irmãos, eu me incluo. A gente fala assim, mas parece que Deus está tardando. Não é que Deus está tardando, irmão. A Bíblia fala, e é verdade, Deus é amor. Deus, irmãos, por mais que ele saiba da condição, da escolha do homem, da mulher, da forma errada que a mulher, o homem quer agir, para fazer a sua bel vontade, o seu querer, Deus, ele olha para o homem, irmão, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, irmão, para ver se aquela pessoa, né, ouvindo alguém pregar a palavra, ou olhando para a natureza, que o Salmo 19:1 fala isso, verso 1, ela se arrependa, se converta e volte para o Senhor. Então Deus dá um tempo. Então Deus não tarda, ele chega na hora certa para ver se o homem e a mulher se arrependem. Mas quando, irmãos, o homem e a mulher insistem no seu erro, já oramos, já expulsamos o inimigo, saiu aquela cegueira espiritual da mente da pessoa, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, do juízo, mas ela fala assim, eu não quero Deus, eu não quero viver uma vida para Deus. Aí, irmãos, ela permanece no erro, no pecado, irmãos, o juízo de Deus se aplaca, a cobrança vem, e na palavra fala assim, irmão. E isso, quando fala a palavra, irmão, você vai ler isso de Gênesis e Apocalipse. Então, Deus, ele toma a frente, irmão, e ele faz justiça. Creia nisso, irmão. Olha aqui, o Isaías, ele se condói. Isaías sente misericórdia. Não é dó, irmãos, é misericórdia, compaixão pelo povo de Moabe, porque o pranto deles, a forma que eles estavam ali chorando, se lastimando, estava sendo penoso. Tá? Aqui Isaías se compadece deles, irmãos, e levanta um clamor em prol deles também, irmão. Irmão, nós não temos que nos alegrar na queda do adversário. Quando eu falo adversário, irmãos, eu falo pessoas que são usadas pelo inimigo. Aquela pessoa tem que ser liberta, salva, irmãos. Temos que ter compaixão daquela pessoa, misericórdia, para que Deus tenha compaixão dela, se salve, irmão. O que Isaías sentiu pelo povo de Moabe aqui. O versículo aqui, o 7, né? Perdão, o 6 fala assim: porque as águas de Ninri serão puras, assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdade alguma. 7, por isso a abundância que ajuntaram e ao que guardaram ao ribeiro de salgueiros o levarão. 8 e 9 para a gente encerrar hoje aqui o capítulo 15, né? Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, contra o restante da terra. Irmão, Deus que tem o controle de tudo, da natureza, da vida e da morte, até do inferno, irmão, se alguma coisa projetarem contra mim a sua vida, se Deus permitir ver em nós estrutura, a gente confiando nele para passar, a gente vai passar, senão Deus não deixa. Deus tem o controle aqui dos animais da terra. Deus ia levantar animais selvagens, de algumas traduções diz, para vir contra eles, para não escapar nenhum, irmão, porque o juízo ia acontecer. A cobrança ia acontecer, irmão. Estejamos nós, irmão, você, nós aqui, na mão do Senhor, irmãos, e pedimos a Ele misericórdia, porque Ele tem, irmão. Ele tem, para mudar o nosso quadro, para mudar o teu quadro, mas não longe do Senhor, irmãos, mas nas mãos dEle, porque Ele tem misericórdia. Amém, irmãos? Isaías capítulo 15 encerrado, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a luz de Deus ilumine a sua vida, seus familiares. Irmão, você que é aí que vai estar vendo esse vídeo, deixa aí o joinha, compartilha esse vídeo, vamos ganhar almas para o reino de Deus, irmão. Vamos falar da palavra, vamos pregar a palavra, enquanto é dia, porque vai chegar um dia, irmãos, que a igreja vai ser tirada dessa terra, irmãos, e não vai ter mais tempo, irmãos, para pregar. Aí, irmãos, a salvação que é para aqueles que vão ficar vai ser difícil, irmãos. Hoje é difícil, vai ser mais ainda, irmãos. Então vamos hoje, irmãos, aproveitar o tempo que nós temos para falar da sua palavra e pregar ela. E crer que Deus, o Senhor, vai fazer o milagre, vai dar crescimento para a sua obra. Amém? A paz do Senhor Jesus.